gente lê esse salmo, a gente logo, poxa vida, parece um capítulo de Provérbios, porque existem muitas comparações entre o bem e o mal, e muitas direções práticas do que fazer, do que não fazer, como ter sucesso, como seguir a Deus, e esse salmo é dessa forma. Ele já começa diretão, já chega assim, olha, não, e já dá um ensinamento para a gente. Outra coisa que eu queria deixar com os irmãos aqui, e deixar explicado, é esse ponto 2, né? Que Davi, assim como e até as pessoas que viveram no Novo Testamento, eles não tinham a revelação total da Bíblia. Hoje nós somos privilegiados, hoje a gente tem a Bíblia completinha, fechadinha, do jeito que Deus quis. Só que naquela época, eles não tinham. Imagina só, o que Davi tinha na época? Ele tinha o Pentateuco, 5 primeiros livros, alguns ensinamentos proféticos, e talvez o livro de Reis, nem Crônicas, não, o livro de Samuel, talvez ainda, sabe, ele tinha muito pouca, não tinha tanta noção. Que nem, por exemplo, hoje nós sabemos do pós-morte. A gente sabe que a gente morrendo, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Davi e as pessoas da época dele não sabiam disso. Por isso que a gente vê muito em Salmos, poxa vida, Deus, se eu morrer eu não vou servir de nada, eu não posso te adorar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E a gente olha e fala assim, nossa, mas peraí, parece que está errado isso aqui. Não é que está errado, é que ele não tinha esse conhecimento total. Para você ver como é que Deus é maravilhoso, a gente vai ver que ele fala de eternidade algumas vezes nesse salmo. E o quão incrível isso é, porque assim, mesmo sem saber, né, Deus usou Davi, esse é um salmo davídico, para falar, para ensinar para a gente um pouco mais de eternidade, e um pouco mais de seguir a palavra dele. Então, sem mais delongas, eu queria deixar um dado aqui com os irmãos. Está em inglês, mas isso aqui é uma tabela mostrando os países que mais passam, que as pessoas passam mais tempo em média olhando para uma tela, olhando seja para um computador, um tablet, um notebook, uma televisão. E eu não sei se os irmãos conseguem ver daí porque está bem pequenininho, mas o Brasil está em quarto. O brasileiro, em média, passa 8 horas por dia na frente da televisão, de uma tela. Imagina só, se a gente gasta 8 horas dormindo, que é o recomendável, as outras 8 horas a gente passa na frente de uma tela. E assim, não é de se admirar que a gente é tão afetado pelas telas, né? Que as telas mandem tanto na nossa vida. Porque a gente passa muito tempo. A gente gasta muito tempo. Agora não lembro se foi Jesus que disse, o Deva vai saber. Onde está o teu coração? Diga onde está o teu coração. Exatamente. Eu já tinha esquecido esse versículo. Mas enfim, se a gente passa horas e horas e horas lendo a Bíblia, o nosso tesouro é Deus. Nós vamos conhecer mais de Deus. Se a gente passa horas, horas e horas na frente de uma tela, vendo principalmente Instagram, TikTok, que são vídeos curtos, coisas, sabe, que dão pequenos tiros de endorfina na nossa mente, sabe, isso vai afetar muito a gente. A gente acha que não, mas a hora que a gente vê, a gente está completamente, poxa vida, deu aquele influencer, ou aquela pessoa, aquele lugar, aquilo que eu queria fazer. Eu usei essa figurinha porque realmente, se a gente não cuidar, a gente passa a ser mais um escravo do que um senhor, vamos dizer assim, da tecnologia. A tecnologia, ela veio para ajudar a gente, só que assim, ela facilita tanto algumas coisas que acaba dificultando outras. Eu não sei quantos irmãos já tiveram essa experiência eu acho que os mais novos não, mas quando, antigamente, bem quando era pequenininho,
Não tinha streaming, não tinha canais, vamos dizer assim, só de filmes. Tinha a programação livre, e quando ia ter um filme, era 2, 3 vezes na semana, e ainda quando parecia um filme bom, era aquela, nossa, vamos combinar, vamos assistir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo combinava, ficava acordado até tarde, domingo de tarde ou segunda-feira, 10 horas da noite, para poder ver aquele filme. Só que hoje é tão fácil. A gente consegue abrir o celular, ir na televisão, a gente consegue, é muito fácil. A gente acabou perdendo aquela coisa especial. Eu não estou dizendo que é errado a gente ficar vendo televisão, ou um computador, ou alguma coisa assim. Pode ser bom e pode ser ruim, depende do uso que a gente faz. Só que é muito fácil a gente, por exemplo, eu até usei de exemplo no quadrinho aí, né? É muito fácil, poxa vida, eu adoro escalar. Eu gosto de andar, de escalar uma montanha, por exemplo. Eu já tive esse privilégio no sítio da minha avó, que tem uma montanha perto, e a gente foi e a gente escalou a montanha, né? E, nossa, é muito legal. Só que, se eu quiser, por exemplo, agora, ir para lá, eu vou ter que pegar 2 horas de carro até lá. Aí eu vou ter que colocar uma roupa um pouco melhor, né? Não que seja uma montanha difícil, mas ainda assim tem que pegar uma roupa. Tenho que comer, tenho que me preparar, tenho que me vestir, subir a montanha, chegar lá em cima, descansar para descer de volta. Isso eu perco praticamente o dia todo, vamos dizer assim. Agora, o que é mais fácil? Eu fazer isso ou eu botar num documentário Netflix sobre alpinismo, sobre escalar as maiores montanhas? É muito fácil. E isso vira uma tentação para a gente, porque assim, a gente, poxa vida, eu posso fazer isso, mas isso vai dar muito trabalho. Eu conheço uma pessoa, um amigo, que ele viciou até certo ponto em ver série, que assim, a vida dele passou a ser isso. Ele está no trabalho, fala, cara, eu mal posso esperar a hora de bater ponto para poder ir para casa e ver série até dar 10 horas e eu durmo. Aí eu acordo, vou para o trabalho, sabe? Isso aí virou um Deus na vida da pessoa. É para isso que a pessoa está vivendo. Para poder ver a televisão, para poder ver a sua série, para poder ver a vida dos outros. E aí que eu queria entrar no tema. Porque quanto mais a gente vê streaming, quanto mais a gente vê receita de bolo, por exemplo, minha esposa adora ver receita de bolo no Instagram. Ela salva 200 mil receitas. E a hora que você vê assim, é um videozinho de 30 segundos. Um Reels. Um negocinho curto. Você fala assim, poxa vida, é tão fácil fazer isso aqui. Aí você pega isso aqui, mexe, coloca no forno, pronto, aqui, ó, tá feito, olha que coisa linda, maravilhosa. Só que você vai fazer, demora. Aí o forno não esquenta do jeito que, que a pessoa falou. Aí a pessoa tem um equipamento que é quase como se fosse coisa de outro mundo, que praticamente cozinha sozinho. Você não tem, você tem que fazer à mão, sabe? Dá muito mais trabalho, né? E a gente se frustra. Poxa vida, eu tentei, não tento mais. Aí eu me contento ver. Eu me contento ver os outros. E acho que todos já ouviram esse ditado. A origem dele é norte-americano, Estados Unidos, porque eu não sei quantos irmãos já viram, né? Provavelmente todos já viram, né? Que lá nos Estados Unidos não existe muros de divisão. Ou é uma cerca, ou é simplesmente uma divisa imaginária, entre aspas, né? De um quintal para o outro, né? Então, tipo assim, você consegue ver tudo no quintal do seu vizinho na hora que você sai. Aí surgiu esse ditado, né? Poxa vida, eu saio assim, eu olho para o meu lado, assim, eu vejo a casa do Alisson. Eu falo assim, caramba, a casa do Alisson está mais ajeitada que a minha. Olha o gramado dele, está mais verde que o meu. Caramba. Aí, só que o Alisson, vamos supor, né? Que ele olha dentro da casa dele, olha para mim e fala assim, nossa, olha a grama lá do Guilherme. Está bem cuidada, velho. E a gente tem essa tendência pecaminosa, de sempre querer o que a gente não tem, de desejar o que é o do outro. E um pouquinho sobre o Salmo, né? Como eu já disse, ele é davídico. Foi escrito mais ou menos no ano 1000, que foi a época em que Davi viveu, né? E
E Davi, eu já disse isso aqui antes, o Deva já disse isso aqui antes, e a gente sabe, né, que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. O que significa isso? Significa que o coração dele era apontado para Deus. Nossa, mas Davi errou tanto. Davi fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Poxa, tanta coisa ruim que ele fez. Sim, mas Davi, ele se arrependia. Isso não justifica, por exemplo, poxa vida, Davi foi perfeito. Não, Davi errou pra caramba. Mas quando ele era confrontado, quando ele viu o seu erro, ele falou, poxa vida, errei. Eu vacilei. Então, por isso que é tão legal a gente saber que um homem segundo o coração de Deus escreveu tantos salmos, tantos ensinamentos para a gente. Vamos começar então. Versículo 1. Não, eu acho legal que na versão da ARA, né, da revista atualizada, eles deixam em caixa alta o não. Não é só o N, mas é o não inteiro, né? Para deixar isso bem claro para a gente. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Não te indignes. Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo. Você pega numa rede social, você vê alguém que tem uma vida promíscua, ou então longe de Deus, ou fazendo muito sucesso, ou fazendo vídeo, ou seja lá o que for. Você fala assim, poxa vida, eu queria ser essa pessoa. Você fica com inveja da pessoa, fica com inveja do sucesso, do dinheiro, e você fala assim, poxa, mesmo que você não queira, e a gente não quer, mas assim, poxa vida, é muito fácil eu falar assim, caramba, olha só, podia ser eu, né? Por que eu não, né? Imagina se fosse eu. Aí a gente começa a imaginar isso, a gente começa a desejar. O problema não é a gente desejar conseguir a coisa, desde que não seja alguma coisa pecaminosa. Eu quero ser famoso. Eu quero ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais alta na sociedade. Isso não é necessariamente ruim. Mas é ruim a gente, poxa vida, eu quero ser exatamente igual ao Alisson. Exatamente. Cabelinho ajeitadinho, né? Tudo bem vestido. Mas isso não é necessariamente ruim. A não ser que a gente queira exatamente, poxa vida, a grama do vizinho. Eu não penso assim, poxa, como é que eu vou deixar minha grama mais verde? Eu penso, eu quero aquela grama. Você cobiça o que é do outro. Você não tenta por si mesmo atingir ou conseguir aquilo. Continuando, versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Ou seja, não adianta a gente querer ser como o ímpio, como o mal, como aquela pessoa que tem bastante coisa, porque isso não vai durar. E lembra, irmãos, aqui a gente, que nem eu falei no começo, Davi ele não tinha a ideia da eternidade. A gente vê no Novo Testamento, eu não vou lembrar o versículo agora, que Paulo fala que Deus, acho que é Romanos, Deus imputou a eternidade no coração do homem. Mas aqui eles não sabiam, falavam assim, poxa, o que vai ser depois da morte? Eu acho que nada, a gente morre e já era. Davi fala várias vezes, mas Deus, se eu morrer, como é que eu vou te louvar? Para que vai servir eu estando morto? Enfim, mesmo Davi não sabendo, olha só essa frase. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Cara, a riqueza que o mal tem hoje, a riqueza... E eu aqui não quero só falar da pessoa má, da pessoa que conseguiu indignamente, vamos dizer assim, mas até pessoa boa. Um de nós aqui, vamos supor, que tenha muito dinheiro, tenha muito sucesso, a gente vai levar isso aqui? Não vai. A gente vai para a eternidade, tomara aqui com Cristo, né? E a gente não vai levar. Sendo a gente indo com Cristo ou indo sem Ele, o que é muito pior, a gente não vai levar. E muitas vezes a gente acaba, buscando muito o que é daqui que não vai durar. Não vale a pena. E agora aqui a gente vai ter o contraste, né? Versículo... Opa! Ih, está com erro de edição aqui. Eu vou voltar depois, irmãos. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-se também no Senhor,
e te concederá os desejos do teu coração. Primeiro era o que não fazer, agora o que você tem que fazer. É muito parecido isso com Provérbios. Se os irmãos já liram Provérbios, os irmãos vão reconhecer isso aqui na hora. Olha só, é assim, assim, assado, e é desse jeito. Confia no Senhor. Não é para a gente ficar pensando, poxa vida, eu queria ser assim, desejando isso, matutando, poxa, como é que eu vou fazer? Como é que, sabe? Isso não vale a pena. É um esforço inútil, vamos dizer assim. Confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, você verdadeiramente habitará na terra. E aqui a gente pode pensar novamente nessa questão. Davi, quando ele escreveu, ele pensou na terra aqui hoje. Hoje nós podemos pensar na terra aqui hoje, sim, mas muito mais na eternidade. A gente sabe que os justos, que vão para o céu, os justificados, né? E assim, como que a gente vai ser justificado sem ter boas obras? Ah, mas peraí, obra salva? Não, obras não salvam, a gente já viu isso várias vezes. Só que elas justificam, elas provam, né? É isso que Tiago diz, né? As obras, elas mostram, olha só, olha, eu sou salvo, mas você tem obras para mostrar? Eu tenho. Beleza, então você realmente é salvo. Você realmente foi convertido. Desculpa. E verdadeiramente será alimentado. Não apenas o alimento físico, não apenas o que a gente precisa fisicamente, mas espiritualmente também. Por que espiritualmente? Olha o versículo 4. Deleite-se também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Cara, eu tenho problema, eu desejo muito ser como o ímpio, mesmo eu sabendo que a vida dele está errada, cara, eu quero muito ser ser um gamer, ser alguém que vive de rede social. Eu vi foi até um post também, né, mas mostrando isso, né, no TikTok, que nos anos 60, 70 e 80, as profissões que as crianças mais queriam ser, isso nos Estados Unidos, né? Era astronauta, bombeiro, militar, policial e tinha mais uma outra que eu não vou lembrar agora, acho que médico. Isso era as 5 profissões que as crianças mais queriam ser quando crescessem. Hoje, qual que são as profissões que as crianças mais querem ser? Viver de rede social, gamer, viver de rede social, tipo influencer que fala, né? Alguma coisa assim. E tinha, eu não vou lembrar agora a palavra certa, mas era uma ideia do tipo herdeiro, mas assim, um herdeiro de, por exemplo, o parceiro, você vive do parceiro. Você, por exemplo, se seu parceiro faz muito dinheiro, você não precisa trabalhar. Isso é que as profissões que as pessoas mais queriam ter quando crescessem. As profissões não, as crianças. Olha como é que mudou. Olha as ambições que a gente tem hoje, né? E, poxa, eu tenho muito problema, vamos supor que eu tenha muito problema com isso. Poxa, eu queria muito ser isso, ser não sei o quê, não sei o quê. O que a Bíblia está falando? Cara, se concentra em Deus, não fica concentrando no serviço do seu amigo. Sabe? Não fica tentando ser igual ele, ter o que ele tem, sabe? Muitas vezes a gente olha, e eu não sei quantos irmãos já tiveram isso, né? Isso já aconteceu muito comigo quando era criança. Eu vi bastante acontecer isso com a minha irmã, do tipo, eu quero muito, muito isso, eu quero muito isso, não sei o quê, e enche o saco assim, do meu pai, como eu enchia muito tempo, até conseguir. Conseguiu, cara, um mês, acabou. Tá lá, estragando. A gente quer porque a gente não tem, a gente consegue, agora eu quero outra coisa. Infelizmente assim. Então que a gente se concentre em Deus. E olha só que legal, que interessante. Deleite-se também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Qualquer desejo? Qualquer desejo, irmãos? Não. Os
desejos que forem de acordo com a vontade dele. Ah, mas espera aí, mas e se eu desejar alguma coisa fora da vontade dele? Se você se concentrar nele, se você se atentar a ele, se o seu prazer for ele, os seus desejos vão se transformar também. E vão ser coisas boas, que Deus vai ter prazer em te dar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega o teu caminho a Deus. Poxa vida, eu não consigo fazer isso, eu tenho problema nisso, eu estou, dessa forma. Cara, entrega para Deus. Entrega para Deus e Ele vai fazer. Olha só, você não sabe fazer, eu não sei fazer, mas Deus sabe. Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Eu não sei quantos já conhecem a história completa de Davi, mas Davi foi extremamente perseguido. Foi perseguido por Saul, sofreu perseguição até dos próprios filhos, em certo ponto da vida, devido a pecados que eles cometeram, que ele cometeu também. Mas imagina só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, dizendo isso. Poxa vida, eu passei pelas piores situações, a minha própria carne, meus próprios filhos me perseguiram, mas eu confiei em Deus e Deus me libertou. Ele fala isso com propriedade, não é simplesmente, eu acho que isso vai acontecer. Não, Davi fala, olha, isso já aconteceu comigo, eu fiz isso e deu certo, faz isso também. Outra coisa que eu queria também falar com os irmãos, era para ter falado isso no começo. Assim como o Provérbios, aqui tem muitos ensinamentos que são práticos. Eles não são 100%, 100% certeza. Que nem, por exemplo, poxa vida, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido na vida. Mas espera aí, eu conheci um homem reto, que vivia direito, que fazia isso, e acabou que as coisas deram errado para ele. Isso são ensinamentos, são sabedorias. Grande parte das vezes isso vai dar certo para a gente, sabe? Deus fala, olha, se você confiar em mim, se você fizer assim, se você fizer desse jeito, eu vou te abençoar. Jó, quer um exemplo melhor que Jó? Jó era um homem que, poxa vida, Jó era tão bacana que Deus se gabava dele. Deus se gabava dele pro diabo. Falou assim, tá vendo Jó? Jó é um cara legal. Olha como é que Jó é bacana. E Deus não pôs a mão na vida de Jó? Tenho certeza que ninguém aqui é tão bom quanto Jó foi. Então, isso é para que a gente não tenha essa, poxa vida, eu fiz isso, não deu certo, a Bíblia está errada. Não, são ensinamentos para a gente entender. Versículo... Desculpa. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a vida. Eu usei o versículo 5 como chave na reunião de oração na quinta-feira, porque eu creio não, é uma parte, uma área em que eu tenho problema às vezes, né? Minha esposa sabe disso, minha irmã sabe disso, a Daliane também sabe, que eu tenho uma tendência a me irritar mais facilmente, sabe? E eu acho interessante como o Davi, ele coloca isso pra gente, olha, deixa a ira, cara, não é pecado, eu não sei quantos irmãos sabem disso, mas não é pecado se irar. Jesus se irou quando ele viu os cambistas na igreja. Deus se irou várias vezes com o povo por conta das coisas erradas que eles faziam. O que é errado a gente fazer é a gente manter a ira,
é a gente continuar. Poxa, a vida do Alisson pisou no meu pé, na hora eu fiquei bravo. Aí eu fiquei remoendo isso o resto da vida. Caramba, aquela vez o Alisson pisou no meu pé, 2002, filho da mãe, que raiva dele. É verdade, nem tinha nascido. Não, mas o pai dele pisou no meu pé. Aí passou a minha raiva, entendeu? Mas que a gente não adianta a gente investir na raiva. Eu acho legal isso aqui, sem querer trazer para isso, eu sei que hoje está muito em alta isso, né, sobre investimento, né? Hoje em vida é tudo sobre investimento, onde você investe o dinheiro, onde você investe o tempo. Mas querendo ou não, tem certas verdades nisso, né? A gente tem que ver onde a gente está investindo nosso tempo. Poxa, eu estou investindo o meu tempo em manter raiva do meu irmão? Sabe, até pensando na série que o Deva está dando, cara, que desperdício, poxa vida, em vez de eu perdoar e esquecer, não, eu vou ficar mantendo lá. Ficar tomando veneno, esperando que a pessoa fique má. E não é assim que funciona, né? Descansa no Senhor. Olha o versículo 7. E espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Eu acho legal porque tem um vírgula nesse versículo que significa o seguinte, olha, não se preocupa com quem está tendo sucesso, vírgula, e com aqueles que estão tendo sucesso de forma ilícita. Ou seja, eu só não, por exemplo, eu não posso querer ser como aquela pessoa, eu não posso ter inveja daquela pessoa ruim, mas eu também não posso ter inveja da pessoa boa. Uma coisa é, eu quero tentar ser como ela. Tentar ser como uma pessoa, tentar ter o que aquela pessoa tem é uma coisa. Agora, você desejar ser ela, aquilo, poxa vida, eu não quero um iPhone 13, eu quero o iPhone do Alisson. Eu quero aqueles. E a gente tem essa tendência, parece que na mão dele está mais bonito do que na vitrine. Repete muito esse salmo, essa ideia de, poxa vida, não deseje ser, sabe? Não queira ser, não cobice. Se você está olhando muito para o seu irmão, você está olhando um pouco para a sua vida. É por isso que eu dei esse título, né? Viva a sua vida. Se a gente se incomoda muito com a vida dos outros, se a gente olha muito para o que o outro está fazendo, a gente para de viver a nossa vida. Isso não é um chamado a tipo assim, para de sempre, sabe? Isso não é um xingamento, vamos dizer assim, mas é um ensino que a Bíblia dá, né? Poxa vida, cara, confia em Deus. Para de olhar, é aquela questão de para onde você olha. Eu não sei quantos aqui já viram Crônicas de Nárnia. Ler o livro é bem melhor, eu garanto para vocês. Mas assim, no primeiro filme, que na cronologia é o segundo livro, a hora em que um dos irmãos que trai Aslan, a hora que ele está sendo confrontado pela feiticeira, que seria representado pelo diabo, e Aslan seria representado por Jesus, na hora que a feiticeira está condenando ele, está martelando ele, o Edmundo, em nenhum momento ele olha para ela, ele olha para Aslan. E a mesma coisa com a gente. Poxa vida, você vai ficar olhando para o mundo, para o que o diabo pensa, ou você vai olhar para Deus? Você vai olhar para a palavra? Eu não sei se eu tenho que fazer isso, eu vou perguntar na rua, em vez de buscar na Bíblia, em vez de buscar na palavra. Versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Aqui, eu já tive um pouco de estudo sobre salmos, e eu acho muito interessante porque assim, como a gente vive em época, em um contexto completamente diferente, muitas coisas para a gente não faz, a gente fala assim, poxa vida, mas o ímpio, eu não tenho ninguém que quer me matar com o olhar, pelo menos não que eu saiba, né?
que se eu virar as costas vai cravar uma faca nas minhas costas, como era com Davi, como aconteceu muito com Davi. Isso não acontece comigo. Muitas vezes o ímpio, para a gente aqui, pode ser sim que alguém odeie a gente, né? Espero que não, mas acontece. O ímpio aqui, muitas vezes a gente pode pensar como se fosse o diabo. Poxa vida, o diabo, ele não está nem um pouco preocupado em atazanar, em encher o saco de quem está no mundo, quem está longe da igreja, quem já é servo dele. Ele se incomoda com quem está na luz. Ele não se incomoda com quem está nas trevas. Ele quer trazer quem está à luz para as trevas, sabe? Ele quer tentar essas pessoas. Então, que a gente tenha essa noção, que, poxa vida, apesar dos ataques do inimigo, apesar de tudo o que nós possamos sofrer, se a gente manter os olhos em Deus e não nas trevas, a gente vai ter a luz. A gente vai conseguir sair da situação, vamos dizer assim, saber para onde a gente vai. Versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. Irmãos, esse versículo, a primeira vez que eu li, quando eu estava lendo a primeira vez a Bíblia, eu achei isso, eu fiquei muito confuso, porque assim, quando a gente pensa em como que eu vou ser um bom cristão? Se eu for perguntar para os irmãos aqui, cada um vai falar assim, você tem que ser isso, tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, você tem que ser mais assim, desse jeito. Só que a gente não pensa em não ser. Ser manso não é você querer fazer tudo, mas é você deixar Deus, e lógico, também não se irar, né? Não ser alguém de pavio curto, mas você deixar Deus fazer as coisas. Poxa vida, tal pessoa pisou na bola comigo, me prometeu uma coisa, não cumpriu. Cara, o que eu vou fazer? O que eu vou... Cara, manso, deixa com Deus, reclama com Deus, vai chorar para Deus. Tem uma música que fala disso, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas uma antiga colega de trabalho gostava muito dessa música. Sempre que estava sossegada ela colocava, né? Eu não vou lembrar agora o nome da música, a Juju deve saber. Mas, cara, deixar de ser. A gente pensa assim, o que eu tenho que fazer para ser um bom crente? Muitas vezes a gente não tem que fazer, a gente tem que deixar Deus fazer. Ser mais manso. E olha só, os mansos herdarão a terra. E novamente, pensando em eternidade, caramba, não é só herdar essa terra, é herdar a terra eterna. Quanto mais a terra eterna do que aqui, não é? Versículo 13: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Poxa vida, o diabo, vamos colocar o ímpio aqui, a gente pode muito bem colocar como o diabo, né? O diabo, ele não está incomodado com os que já são maus, ele quer atacar os bons. Só que assim, Deus, poxa vida, o fim do diabo já está decretado. A sua queda, a sua condenação, poxa vida, já está proclamado. Ele se ri. Da mesma forma que ele ri dos ímpios, dos ateus, das pessoas que não confiam em Deus. Ele pensa, poxa vida, Deus pensa, já acabou para ele, só que ele não sabe. Então não tem por que a gente se preocupar com o ímpio, com o inimigo, se a gente se concentra em Deus. Isso não quer dizer que, poxa vida, eu vou ficar brincando com o diabo, vou ficar brincando com o pecado, vou brincando com a tentação. Não. Mas que a gente possa saber que Deus é maior, Deus é mais forte, Deus é mais poderoso. E eu deixei 2 versículos, João 15, 18
E um salmo também, Salmo 53, 1. Eu vou abrir primeiro no salmo, que está mais perto. Salmo 53, 1. Fala exatamente do que eu disse. Não tem tanto a ver com essa passagem na tela agora, mas isso é uma verdade. Disse o nécio ou o tolo no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Poxa vida. O tolo fala para si mesmo: olha, Deus não existe, eu posso continuar pecando, eu posso continuar vacilando à vontade, que não vai ter problema nenhum. A pessoa se engana, né? Porque como eu comentei no começo, Deus colocou a eternidade e a ideia de um ser supremo na mente de cada um. É por isso que geralmente, para não falar 99% das vezes, os ateus eles não gostam de Deus. Eles têm raiva de Deus. Eu não sei quantos já viram o filme Deus Não Está Morto. E é incrível, eu adoro aquele filme. Porque, poxa vida, aquele professor tão inteligente, tão erudito, tão... Caramba, você vê ele e você fala: uau, eu queria ser assim, sabe desse jeito. Mas ele tem raiva de algo que ele tem raiva porque ele acredita em Deus. E ele tem mais raiva ainda que os outros acreditem. Ele tenta desfazer Deus, mesmo ele sabendo que Deus existe. No coração, no fundo, poxa vida, tem aquele cutucãozinho lá, mas não quero. Que nem uma criança mimada. Não quero que Deus exista. Não. Então, poxa vida, que estupidez a gente viver como se Deus não existisse, né? Todos aqui, creio, espero, acreditam que Deus existe. Mas se a gente vive no pecado, na maldade, fora do que Deus manda, a gente está vivendo dessa forma. A gente está sendo assim. Está sendo como um ateu. Como alguém ignorante e tolo. Bom, João 15, 18. Só para a gente pegar e avançar. Diz assim, João 15, 18. Se o mundo vos aborrece, sabe que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Eu acabei não falando disso, mas eu gosto bastante desse versículo, né, dessa ideia. Jesus falando para os discípulos, né, para os seus apóstolos, né. Poxa vida, se o mundo não gosta de vocês porque vocês estão pregando a mim, eles me odiaram primeiro. Sabe? Que privilégio é a gente sofrer algum problema, bullying, alguma coisa, por ser cristão. Eu não sei quantos aqui, isso aconteceu comigo na escola, depois ainda mais quando eu acabei me formando em teologia, fui fazer faculdade. Sabe, os amigos que já não... é crente, né? Mas beleza, tudo bem. Desde que ele não fique falando muito de Deus. Opa, mas chamou eu para ir para a igreja? Falou de Jesus? Ixi, velho. Foi fazer faculdade? Acabou. Hoje, das 22 pessoas assim, que eu me formei há 12 anos atrás na escola, eu tenho contato com 3. Com 3 delas. Um é crente, as outras 2 não são, e de vez em quando eles tentam me chamar para alguma coisa, não vou dizer mundano, porque eles sabem que eu não vou, mas assim, alguma coisa que não dê muito certo de eu tentar pregar ou tentar falar alguma coisa para eles, sabe? E isso acontece com a gente, e isso me deixava muito chateado, porque assim, os amigos da escola são os amigos da escola, né? Eu cresci com eles, tem amigos, esse amigo crente mesmo, o Felipe Neves, acho que os irmãos conhecem, ele já veio aqui antes, cara, eu estudo com ele desde os 2 anos de idade. Bom, estudei até terminar o colegial, mas enfim. E a gente perdeu uma amizade, assim, perder alguém que a gente gosta, é muito difícil. Mas enfim, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, porque se o mundo odeia a gente por conta de Cristo, cara, que privilégio para a gente. E continuando, para finalizar.
Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Isso daqui ele bate direto na nossa cobiça. Poxa vida, que adianta você querer ser rico como aquela pessoa que faz o mal, sendo que aquele pobre que é reto de coração tem muito mais do que aquela pessoa. Lembra da viúva que doou todo o seu dinheiro? Jesus e os apóstolos estavam no templo olhando quem ia dar dinheiro, e chegavam pessoas ricas e davam quantias enormes de dinheiro, e eu imagino os discípulos: nossa, olha só aquele cara, quanto que ele deu, meu Deus, caramba, bicho. Aí chegou uma viúva pobre e deu a única moedinha que ela tinha, e Jesus estava assim, normal, vamos pensar. A hora que a mulher deu, ele pegou e ficou impressionado. Vocês viram isso? Os apóstolos: ela deu uma moeda ali, minúscula. Falou assim: pois é. Eles deram do que sobrava. Ela deu tudo. Olha que fé que essa mulher tinha. Muito mais vale o que o justo tem do que o ímpio. Mesmo que o ímpio tenha muito mais, vale muito mais o pouco de um pobre, que é reto, do que muitos ricos têm. É onde está o nosso coração que importa. Poxa vida, você crê em Cristo? Você crê em Deus? Poxa vida, então você está em outra categoria, vamos dizer assim. Aí pensando novamente na eternidade, versículo 17: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Davi pensando: poxa vida, olha, o ímpio aqui vai se dar mal, vai acabar sendo castigado. E assim, que nem eu já disse também, isso aqui são ensinamentos. Isso não quer dizer que, poxa vida, não tem ninguém mal na época ou hoje que que foi castigado em vida por tudo que fez. O julgamento verdadeiro é na eternidade. E a gente sabe hoje, com conhecimento, né, da vida eterna, que os ímpios aqui, eles realmente serão quebrados, né? E os justos realmente serão sustentados, né? Que privilégio para a gente ter todo a revelação da palavra. E agora o versículo 18 e o 19: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Novamente pensando em eternidade, o Senhor conhece o dia dos retos. Aqui, esse conhecer não significa que Deus não conhece o que o ímpio está fazendo. Esse conhecer é muito mais no sentido de aprovar. Deus aprova o jeito que o justo vive. E a herança permanece para sempre. Olha só, a herança permanece para sempre. O que a gente está fazendo aqui, o bem que a gente faz, as obras, os frutos, eles vão permanecer para sempre. Deus está guardando para a gente não vai perder isso, sabe? A gente vai perder o que é terrestre, vamos dizer assim. A gente vai perder as riquezas, os bens materiais, as posses. Isso a gente vai perder. Mas os tesouros espirituais, Deus segura para a gente. E versículo 19: não serão envergonhados. Quem? Os justos. Nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Davi novamente pensando: poxa vida, nos dias ruins que iriam acontecer, né? Seja perseguição, seja fome, seja qualquer tribulação. Quanto mais para a gente hoje pensando também, se a gente passar por dias ruins aqui, mas quanto mais na eternidade. Quanto mais quando a gente for o dia do juízo e a gente, poxa vida, a gente vai ser como o Edmundo, né?
na hora que o ímpio estiver sendo condenado, a gente vai olhar para Jesus e a gente não vai se dar mal, porque Deus cuida da gente. Desculpa. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados os dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Conclusão: o justo, nós devemos ser justos. A gente não tem que desejar o que é do ímpio, ou o modo de vida do ímpio, ou as coisas desse mundo. Isso não quer dizer que, poxa vida, eu não posso querer alguma coisa melhor, ou ter uma vida melhor. Só que seu coração não pode estar naquilo. Meu objetivo de vida é esse. Não pode. O objetivo de vida nosso tem que ser em Deus. O que ele falou? Olha, se concentre em mim, olha para mim, que eu seja o seu deleite, que eu seja, poxa vida, olha que legal. E o Deva falou, que bom que eu estou na igreja para aprender mais, para poder louvar, para poder cultuar. Que bom, que isso seja o nosso deleite. E se isso não for o nosso deleite, a gente pode pedir para Ele: Deus, olha, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui com os irmãos, mas assim, eu queria estar em casa vendo alguma porcaria na televisão. E às vezes a gente pensa isso, às vezes a gente pensa muito isso, mas a gente pode orar para Deus: Deus, muda meu coração. Só que também a gente tem que ter noção que se a gente ficar 8 horas numa tela e nenhuma na Bíblia, é natural que isso aconteça. Poxa vida, eu vou treinar para uma maratona, eu nado por 8 horas, eu ando de bicicleta por 4 horas, aí na hora de correr, não tem problema, eu posso me dar muito bem nas outras 2 áreas, só que na hora da corrida eu vou cair no meio, e vai estragar todo o processo, porque é um conjunto. Só para fechar, versículo 4 e 5, que a gente já leu. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então, para que a gente possa buscar isso, né? Confia em Deus, buscar a Ele, né? A gente geralmente tenta encaixar Deus. Mesma coisa que o Deus falou em relação ao dízimo. Poxa vida, se sobrar alguma coisa, eu dizimo, eu oferto, eu dou alguma coisa para a obra, eu vou na igreja, eu vou em tal programação. A gente não coloca isso no topo. A gente não coloca isso como prioridade. E tem que ser. E poxa vida, a palavra fala, se isso for a sua prioridade, tudo vai ser bom, cara. Tudo vai dar certo. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por perrengues, mas poxa vida, nosso coração vai estar em Deus. Nos dias maus, Ele vai proteger a gente. Eu vou estar assim, poxa vida, mas não tem importância, porque eu confio em Deus. Ele vai ser o nosso norte. E a gente vai ser muito mais feliz, tanto aqui, quanto no dia de amanhã. Ai, caramba. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado pelo privilégio de poder mostrar e expor a Tua palavra, Pai. Que a gente possa, Pai, ter essa palavra no coração, Pai. Que a gente possa se dedicar a Ti. Que o Senhor possa ser as primícias, Pai. O mais importante, o que a gente busca primeiro. O que a gente mais deseja. Nos dê uma boa semana e nos guarde no caminho para casa, Senhor Jesus. É isso que eu te peço e eu te agradeço em Teu nome. Amém.